Falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele voltou a criticar os supersalários da Justiça. Repórter Danúbia Braga, mais uma vez aqui com a gente. Como o magistrado se posicionou nessa segunda-feira, hein, Danúbia? Olha só, Tiago, ele fez duras críticas em relação aos supersalários da Justiça, dizendo que é necessário ter regras e normas quando o assunto é a remuneração do Judiciário. Ele fez essas falas durante um evento que aconteceu na manhã de hoje na Fiesp, também com a parceria da Confederação Nacional das Indústrias, para discutir a reforma administrativa. A gente vai ouvir exatamente o trecho em que ele faz essas críticas em relação a esses penduricalhos. Nós devemos ter posicionamento em relação à remuneração. Nós estamos vivendo um quadro de verdadeira desordem aqui. A toda hora os jornais estampam o que chamam de um novo penduricalho, e a gratificação disso e a gratificação daquilo. É preciso que isso seja disciplinado. E, de fato, que se estabeleçam regras seguras para isso. O governo propôs uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para lidar com esses chamados supersalários da Justiça. E a mudança permitiria, Tiago, a criação de um projeto de lei em um prazo de até 2 anos, que estabeleceria exatamente quais verbas de caráter indenizatório poderão ser pagas além do teto constitucional do setor público. Ainda nesse evento, da Fiesp, foram apresentadas pelo menos 10 diretrizes para uma reforma administrativa aos representantes dos 3 poderes. Tiago. Braga com as últimas informações. Bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Ô Dora, não é tão comum que alguém, principalmente o ministro do Supremo, venha a público e faça essa crítica que o ministro Gilmar Mendes fez em relação aos penduricalhos do Judiciário. O ministro tem razão. De que forma é possível sair da retórica e fazer algo prático, Dora? Pois é, em tese tem razão. Agora, daí a dizer que isso pode se tornar uma prática, tem uma distância muito grande. O jornal Folha de São Paulo hoje mesmo publica uma matéria mostrando que o próprio Gilmar Mendes e também o ministro Alexandre de Moraes, os dois, por causa de funções anteriores, eles têm penduricalhos. Um na ordem de 109 mil, ministro Gilmar, e o outro na ordem de, anotei aqui, 177 mil, ministro Alexandre de Moraes. Então, como a reforma administrativa não vai andar mesmo, como tem uma proposta do governo até para acabar com os supersalários no Congresso e não há a menor possibilidade de que isso ande, então, por enquanto, está na retórica. Uma retórica bonita, legal, está muito bem. Mas na hora dessa coisa ser posta em prática, as coisas mudam bem de figura. E quando a gente vai para a realidade, quem recebe o quê, a gente viu que quem reclama também recebe, também é beneficiado. Por que tudo é tão difícil, Nelson Kobayashi? Num país como o Brasil, um país pobre, né? É o penduricário nos olhos dos outros, né, Tiago? Daí fica fácil criticar. Mas essa questão eu não vejo como uma desordem, até porque se fosse uma desordem mesmo, o próprio Supremo Tribunal Federal, que resolve tudo ultimamente, poderia resolver também eventual ilegalidade a respeito desses benefícios, que são benefícios que o próprio Judiciário tem como alguns privilégios mesmo. A gente viu recentemente alguns pagamentos retroativos na casa dos milhões a alguns desses membros, o que um cidadão comum não tem acesso. Um servidor público de carreira, um professor, um policial, se ele tem algo para receber do Estado, ele não recebe retroativamente, ele entra na fila do precatório. Mas esses benefícios, né, de natureza indenizatória, que alguns desses membros do Judiciário, eles recebem de uma maneira muito mais facilitada. Ou seja, a gente tem diferenças nos tratamentos justamente porque quem julga são os próprios juízes. Assim como os parlamentares não legislam em prejuízo próprio, os julgadores, os magistrados também não julgam em malefício próprio, e aí a gente entra nesse ciclo aí para saber quem é que um dia vai resolver. Talvez o Judiciário pudesse resolver o problema do Legislativo,
mas o legislativo, será que também teria coragem de resolver o problema do judiciário? Tem um que depende do outro sempre. A gente tem vivido um ciclo que eu não vejo, pelo menos no horizonte, chance disso melhorar tão rapidamente. E a reforma administrativa também não sai, né, Kobayashi? Também não sai, que poderia, de alguma maneira, aliviar esses desequilíbrios todos aí de privilégios, de superdireitos para uns e outros.